Nós vamos ler o profeta Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6, que nós vamos meditar. Está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, diga comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu quero que você entenda uma coisa. Uma das coisas que nós mais gostamos é de sermos presenteados. Não é verdade? Não é bom receber presente? Você não fica ansiosa, você não fica ansioso, dizendo assim, olha, eu vou abrir esse presente. O que tem dentro desse presente? A palavra nos fala do presente mais precioso que a humanidade já recebeu. O que é que nós recebemos? Nós recebemos o próprio Filho de Deus como um presente, está escrito. Um filho nos foi dado. E o que é que esse filho é capaz de fazer? Ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, diz a palavra. E diz mais, diz que o governo ou o principado está sobre os seus ombros. O que é governo? Governo é aquilo que define a sua vida, que indica para que lado você vai, indica o que você vai fazer. Se você não tem governo na sua vida, certamente você vai andar como um carro desgovernado, que bate a cara no muro, que tromba no poste. Então, tudo o que não tem governo, tem desgoverno. Entenda isso. Entenda isso. Se a sua família não é governada, então nada vai funcionar. Se a sua empresa não é governada, certamente vai falir. Se a sua vida não tiver governo, certamente nada vai dar certo. Por isso que nós precisamos de um governo na nossa vida. Por favor, entenda o que eu vou te falar. O que é que tem governado a sua vida? O que é que tem dirigido a sua vida? Milhares de pessoas estão acorrentadas, muito embora os pés você não veja nenhuma corrente. Muitas pessoas estão asfixiadas, muito embora podem ou possam respirar normalmente, como todas, mas está asfixiada. Por quê? Porque o governo da sua vida tem sido depressão, tem sido desesperança, o governo da sua vida tem sido maus pensamentos, sentimentos ruins, e o que ocorre com a pessoa que na verdade está vivendo ou sendo governada pela solidão, porque nós vivemos em uma sociedade que tem fabricado pessoas ansiosas, tem fabricado pessoas que se esqueceu das principais coisas que a vida tem nos oferecido. Meu querido, eu quero que você entenda, quando nós vivemos sob pressão, nós acabamos pressionando outras pessoas, e muitas vezes o seu filho ou a sua filha é pressionada ou é pressionado, e quando os nossos filhos são pressionados, na verdade o seu interior, o seu mundo interior é anulado, eles perdem a capacidade de sonhar, perde a possibilidade de ser criativo, de viver, e o que é que vai acontecer com essas pessoas? Vão acabar caindo no mundo da droga, vai acabar perdendo a grande possibilidade de viver os sonhos de Deus. Isso é sério que eu estou dizendo com você, porque se você não governar a sua vida, certamente você não vai saber governar os seus filhos. Se os seus filhos não forem governados,
na verdade você estará acabando, matando uma próxima geração que é tão preciosa e que Deus tem um plano tão maravilhoso para mim e para os nossos filhos e para as nossas descendências. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para os seus filhos, Deus tem um plano para os seus netos. Preste atenção, eu quero que você entenda o que eu vou te dizer. Preste atenção, por favor, entenda isso. Olha, Jesus é o presente, Jesus é aquele que nos foi dado. Você crê nessa palavra ou não? Jesus é o presente maior que nós recebemos. E como Ele é o presente maior que nós recebemos, Ele não, entenda isso, Ele não desiste de você. Entenda isso. Olha, algumas coisas na sua vida você pode mudar. Outras coisas não tem como mudar. Depende de outras pessoas. Mas a sua história, se você permitir, filha, se você permitir, querido, que Deus interfira, você permitir que Deus entre na sua história, que Deus interfira na sua história, certamente a sua história será reeditada. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Por quê? Porque Deus, ouça o que eu vou te dizer, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua família, Deus tem um plano para você. Deus não desistiu de um amigo que andava ao lado dele, mas ao mesmo tempo o traiu, que se chamava Pedro. Deus não desistiu de Pedro. Deus não desistiu de um homem chamado Saulo, que matou um cristão, matou um jovem chamado Estevão. Deus não desistiu de Paulo, mesmo sendo um assassino, mesmo perseguindo a sua amada igreja. Deus não desistiu, filha, de um ladrão que estava preso a uma cruz. A vida daquele homem não valia um centavo furado. Mas Jesus não desistiu daquele homem. Jesus não desistiu daquela prostituta que foi apanhada em ato de adultério. Jesus a perdoou e disse: vá e não peque mais. Eu estou dizendo, eu estou falando com você que Jesus não desistiu de você, Ele não vai desistir de você. Mas eu te pergunto, a que governo você está conectado? É tempo, meu querido, de você se conectar à fonte. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os galhos. Nós somos os galhos. Para que servem os galhos? Servem para dar frutos. Se você estiver conectado à fonte, certamente você vai dar frutos. Você nasceu para ser frutífero. Existe uma ordem expressa: sede frutíferos, sede fecundo, sede, por quê? Porque Deus já nos fez assim. Nós nascemos para sermos frutíferos, nós nascemos para amar, nós nascemos para alcançar vidas, nós nascemos. E como é que nós fazemos? Quando nós entendemos a quem é que nós estamos ligados. Entenda isso, querido. Nós precisamos entender a quem nós estamos ligados. Se você recebe esse presente que é Jesus, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei, farei morada, cearei contigo e tu cearás comigo. Por isso, querido, que quando nós entendemos isso, quando nós recebemos isso, nós aprendemos que nós estamos passando por processos. Por quê? Porque todos nós vivemos processos em nossa vida. Preste atenção, Paulo passou por um processo da sua conversão. Pedro não foi diferente. Os discípulos de Jesus viveram um processo, ou seja, um período de transformação. Por quê? Porque o ouro, para ser depurado, o ouro, para ter o seu real valor, ele precisa passar por uma coisa chamada fornalha.
Se você estiver passando pela fornalha, não desista. Você está passando pela luta, não volte atrás. Você que está passando, minha irmã, por uma peleja tremenda, não desista. Você que se sente verdadeiramente dentro de uma fornalha, não volte atrás, não recue. Por quê? Porque Deus está te depurando, porque você tem um valor inestimável. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Preste atenção. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, melhor dizendo. Pedro, aquele homem rude, pescador, que fedia peixe, que estava sempre ali mexendo com as suas redes, estava ali sempre mexendo com os seus barcos. É verdade, a gente olha e fala assim, olha, é um homem qualquer, é uma pessoa comum. Mas Pedro, quando tem um encontro com Jesus, a sua vida não foi mais a mesma. Nós olhamos, nós vemos as cartas que Pedro escreve à igreja. Pedro escreve uma carta amorosa. Pedro foi um homem que teve um encontro com Jesus e a sua vida não foi mais a mesma. Paulo, homem mau, homem religioso que gostava de perseguir o povo de Deus. Paulo teve um encontro com Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 13, a palavra fala no finalzinho que Paulo se torna um homem amável. Paulo se torna um homem dócil. Paulo diz assim, olha, existem coisas importantes, existe fé, existe a esperança, existe o amor, mas a coisa mais importante é o amor. Não dava para imaginar que Paulo chegasse a esse ponto. O que é que estava acontecendo na vida de Paulo? Paulo estava abrindo o coração, Paulo estava estendendo os braços para receber esse presente que é Jesus, que pode transformar vidas, que pode mudar famílias, que pode mudar a sua história. Eu não sei se você está me ouvindo. Por isso, meus queridos, como um povo profético, como a igreja profética, nós precisamos declarar algumas coisas. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você entenda que nós precisamos profetizar um novo momento para a nossa vida. Eu acho que você não me ouviu. Comece a profetizar, comece a fazer com que borbulhe dentro de você, que venha à luz aquilo que está no mais profundo do seu coração. Deixa eu explicar melhor. Profetizar, querido, é você receber a palavra de Deus e permitir que essa palavra saia do mais profundo do seu coração. Preste atenção, profetize um novo tempo, profetize um novo instante, profetize uma família mudada, profetize o seu filho voltando para casa, profetize você recebendo a solução para os seus problemas financeiros, profetize, abra a sua boca. Eu não sei se você está me ouvindo. Profetize em primeira mão o amor, o perdão e a transformação que Deus quer dar a você. Será que vocês estão comigo ou não? Será que nós entendemos que aquilo que governa a nossa vida é que define o nosso futuro? Aquilo que governa a sua vida. E eu volto a insistir. O que é que tem governado a sua vida? Será que é a ansiedade? Será que a ansiedade tem governado a sua vida, que você não consegue nem ficar dentro de casa? Será que é a depressão que tem governado a sua vida? Será que é a solidão, né? A pessoa que vive a solidão, ela cria uma redoma em torno de si mesma e não ouve e não fala, né? Ou seja, criou um espaço, né? E vive sozinha nesse espaço. Não pode ser assim. O que tem que governar a nossa vida deve ser exatamente a palavra do Senhor. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Por isso, querido, talvez você olhe para a sua situação e diga assim, mas eu não estou vendo nada de novo na minha vida. Não é normal você olhar e dizer assim, eu não estou vendo nada de novo na minha vida, não está acontecendo nada de novo, eu não estou vendo nenhuma perspectiva para essa semana. Isso não é ser um povo profético. Um povo profético, ele enxerga adiante, ele vê além.
você pode começar enxergando uma grande colheita na sua vida. Jesus, uma certa feita, ele disse assim para os seus discípulos: vocês estão olhando a roça, vocês estão olhando a lavoura, vocês estão dizendo que a colheita virá daqui a 4 meses? Eu quero dizer a você, levante os seus olhos, ou seja, comece a enxergar, igreja, no reino espiritual. Comece a ver no reino espiritual. A colheita já está branca. É tempo de colheita. Comece a ver o seu filho sendo curado. Comece a ver o seu casamento sendo restaurado. Comece a enxergar o que eu estou fazendo. Eu estou querendo, na verdade, que você abra os seus olhos para entender que Deus vê além daquilo que você está vivendo agora. Porque se você olha apenas para o que você está vivendo agora, você vai ficar na solidão, você vai ficar entristecida. Por isso, querido, que quando nós enxergamos com os olhos de Deus, sabe o que acontece? Quando os olhos de Deus podem enxergar a situação que você está vivendo, as trevas haverão de recuar, os milagres começarão a acontecer, o sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida. Não estamos aqui para viver uma religião, estamos aqui para vivermos o sobrenatural de Deus para a sua vida. É olhar para as pessoas massacradas e dizer assim: eu estou vendo vidas restauradas. É olhar para a situação complicada e dizer assim: as mãos de Deus estão sobre essa pessoa. O que é isso? É enxergar com os olhos da fé. Por isso, querido, que a palavra do Senhor nos diz: um menino nos nasceu. Nasceu para quem? Para nós. Nasceu para que a gente pudesse desfrutar. Um filho nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros. Ou seja, ele tem poder de fazer as trevas recuar, ele tem poder de fazer acontecer na sua vida. Será que você está me ouvindo? Ele tem poder de mudar a sua situação. Meu querido, entenda, eu estou falando com você, igreja, esse é um tempo de romper os limites da enfermidade, os limites da morte, os limites da droga que tem tentado assolar o seu lar. Esse é o tempo de romper limites, é tempo de você ir além daquilo que você está enxergando. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Será que você crê nessa palavra ou não? Será que você aceita essa palavra no mais profundo do seu coração? Esse é o tempo de vida restaurada. Esse é o tempo de paz lá na sua casa. Esse é o tempo que Deus vai prosperar os seus caminhos. Esse é o tempo que Deus quer curar as suas feridas. Uma pessoa ferida não produz. Uma pessoa machucada não tem como desenvolver nada. Por isso que o Senhor, Ele tem trazido uma unção especial, e mediante o conhecimento da palavra, Ele tem sarado as feridas, Ele tem trazido transformação para a sua vida. Eu não sei se você me ouviu. Eu quero nesse dia de hoje convidar você, pelos olhos da fé. Se você está aqui, se você está nos vendo, é porque você crê em um Deus. Você crê na pessoa de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Eu quero orar. Eu quero nesse dia de hoje, em nome de Jesus, transferir uma unção de transformação para a sua vida. Uma unção de rompimento. Essa palavra, querido, ela apenas passa por mim, mas ela vem do trono de Deus. Para quê? Para que sobre a sua vida possa ser desatado o novo de Deus para a sua existência. Feche os seus olhos, saia de onde você está. Deus, em nome de Jesus, nesse dia de hoje, Pai, eu profetizo sobre esse homem, eu profetizo sobre essa mulher, sobre essa família, ó Deus querido. Venha fazer algo, venha alcançar,
venha dar paz, venha dar alegria, venha trazer um novo instante, um momento, ó Pai, de crescimento, um momento de expansão, um momento, Senhor, de alegria. Muitas vidas têm vivido sem ter alegria, mas esse é o tempo de Deus para a sua vida. Erga suas mãos bem alto e diga assim: esse é o tempo de Deus para a minha vida. Diga: esse é o tempo de Deus para a minha vida. Tem pessoas que ainda estão caladas. Diga assim: esse é o tempo de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, manifeste a sua fé. Aleluia. Glórias a Deus.